Ô Caião, bom dia. Eu Bom sou dia. um ex-presbítero da Assembleia de Deus. Certo, meu mano. Venho de família de pastores. Eu não aguentei o jugo em 2011 e me desliguei da igreja. Foi pesado para ele. Você veja que a maioria dessas pessoas não deixou esses ambientes por terem feito nada. Só não suportaram mais. Olha isso. Impressionante. Um lugar insuportável. Tem gente que foi mandada embora Ah, porque comeu a mulher do próximo. Tem que ser coisa assim, se roubar, mentir. tem que comer alguém. Tem que ser comer canibal. errado. Tem que comer cometer um ato de antropofagia fraterna, Exatamente. não é? Aí Antropofagia de membro. para ser mandado embora. Mas são poucos. A maioria que fala aqui com a gente diz: eu não aguentei de sair. Olha, é muito difícil, porque você ser criado, o pai pastor, a família toda, tem toda uma história de afeto vinculada. Mas é que o negócio foi ficando tão ruim, tão ruim, tão ruim, que se o pai dele tivesse a idade dele hoje, e a energia dele hoje, provavelmente o pai também teria feito a mesma coisa. Teria saído. Porque eu conheci todo esse povo, e mesmo os que eram ignorantes, todavia eram sinceros. Eu saí muitas vezes da presença de milhares de irmãos e de líderes de grupos assim, como esse, em relação ao qual ele fez alusão, lamentando muito a ignorância bíblica, a falta de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, mas sem poder negar, sob hipótese alguma, de que eu estava e me relacionava com pessoas sinceras, tinham zelo de Deus, como diz Paulo, mas sem entendimento. Era o que se podia dizer deles. Hoje em dia, infelizmente, não. Não tem zelo de Deus, não tem entendimento e cada dia se tornam mais cínicos, mais estranhos, mais arrogantemente diabólicos e sem Deus. Não há um pingo de ternura do Evangelho ungindo as almas da maioria dessas lideranças. Digo com muita tristeza, porque todo o meu desejo em Cristo é que esse povo todo se convertesse à pureza do Evangelho, ao amor. Se o mundo não vai crer, que pelo menos esses que se dizem igreja crescem. Mas nem esses querem, cumprindo de novo a fala do Evangelho de João, que diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus e do Espírito Santo. Você crê nisto? E aí? Aí ele fala assim: na época, Caio, eu era o único presbítero solteiro. Sacou? É um problema nessas É um comunidades. problema? Tem que estar casado. De preferência, porque senão vai namorar, se namorar vai ser tentado, se for tentado pode cair em tentação. Aí pode ter um presbítero pegando mais de uma irmã, pegou uma, pegou duas, pegou três. Não é bom para o presbiterato. Toda essa variedade de freguesia numa denominação como essa onde ele esteve a vida inteira. Então o cara tem que ter imunidade pepecal. Tem que ter, o casamento fornece, Imunidade pepecal. dá essa, pelo menos essa impressão de que um cara, tendo a sua própria, não recorrerá à dos outros. Aos paralelos. Não vai ter caixa 2. Não vai ter, nem vai ter a tentação do mundo paralelo. Pois é, aí ele fala assim: arrumei uma mulher, sabe? Aham. Ele saiu de lá, né? E não casei no papel. Aí ela ficou grávida. Alguns anos depois, né, que eu fiquei com ela, e eu tive um filho. E ele tem um transtorno do espectro autista. Algumas dessas reveladoras andou enchendo a cabeça dos Eu meus sei, pais. vão dizer que é porque Ele você nasceu- casou fora da igreja,
que eu me fora do afastei. casamento, sem isso, sem aquilo, lá, nem precisa me descrever, porque antes de Adão entrar nessa, eu sou. Em relação a essas idiotices, ó, eu tô na estrada. Adão não sabia das coisas, infelizmente eu já estava sabendo como é que essa banda toca. Pois é, cara. É a mesma porcaria. Aí ele cita o que aconteceu com ele depois dessa informação. E eles pedem ajuda por isso. Aí, Caio, eu fui lá na Comunidade da Graça, quando você veio aqui em São Paulo, sabe? Uhum. Depois de 3 anos sem ir na igreja. Uhum. Sabe, Caio, eu me sinto assim, totalmente frio no culto, na hora do louvor. Eu não senti absolutamente nada. Eu não sei o que fazer. Não precisa sentir nada, né? Não precisa sentir nada. Se você me assistir, você vai aprender. Você deve estar chegando aqui agora. Porque se você estivesse aqui há um mês, você já não relacionaria nada de Deus a sentir. Eu senti muita coisa gostosa lá, senti alegria, porque eu vi amigos que eu já não via há muitos anos. Eu dei um abraço no Antunes, a quem eu já não via há muito mais tempo do que a maioria das pessoas ali. Eu vi amigos queridos de outros tempos. Eu reencontrei, não que eu não tivesse encontrado no início desse ano, meu querido amigo Carlos Alberto Quadros Bezerra, a mulher dele, a Sueli, boa parte dos filhos que estavam lá, outros que eu não via desde crianças, hoje já são pessoas com a cabeça branca. Eu tive muita alegria. Eu fui muito honrado, eu fui muito acolhido, fui muito amado. Recebi cafuné fraterno de todos os lados. Tive muita alegria. Mas não foi porque eu tive muita alegria que alguma coisa divina estava acontecendo comigo. As coisas mais divinas que já me aconteceram sem nenhuma alegria. Às vezes em meio à mais profunda tristeza. As constatações mais esmagadoras contra mim me trouxeram as maiores transformações que a minha vida precisava. Agora, você era crente de igreja, presbítero, de uma igreja emotiva, uma igreja emocional, uma igreja emo, onde o Espírito Santo só está presente quando o cara se arrepia. Deus só está muito presente se você falar uma língua que você não entende, para você ver como a espiritualidade do lugar não tem nada a ver com razão, nada a ver com crer, tem a ver só com emoção e com sentir, com sensação. É uma igreja de sensação, uma doutrina de sensação, que cria crentes de emoção. E que vão a um lugar e ouvem uma palavra maravilhosa da verdade, mas porque não sentiram nada, nada aconteceu. Teve muita gente ali que explodiu, não é pelo que sentiu, mas pelo que ouviu e pelo que deu razão em tendo ouvido. E aí o coração se aqueceu, não de emoção, mas de uma convicção enraizada. Mas você está só reportando como é a alma de alguém que cresceu num ambiente religioso emocional, que é o que caracteriza o culto e as crenças de natureza pentecostal. São cultos emocionais para pessoas que passam a andar pela emoção, pelo sentimento, pela sensação, pelo mistério, mas sem fé, sem raiz, sem aprenderem a serem de Deus no dia mau, sem aprenderem a poder tudo naquele que os fortalece, tendo muito ou tendo nada, sendo honrados ou sendo esmagados, sem nenhuma relação a ver com emoção, todavia caminhando contra a esperança, se necessário for, e quando a gente anda contra a esperança não há nenhuma emoção em favor. Então, meu filho, tudo que eu posso pedir a você é tempo para você me assistir. Escolhe ficar aqui, crescer no Evangelho. Você saiu de lá porque não suportou a opressão.
Só que você não sabe ainda nada do Evangelho. De Jesus você só sabe o nome, a construção em letras e parte da historinha. Só da historinha, do presépio de Jesus. Mas do Evangelho não sabe nada. Do ensino da palavra não sabe nada. Da experiência de Deus andando em fé, confiando no amor dele, apesar ou contra as circunstâncias, você não sabe nada. Tem que aprender pela fé, tem que aprender o Evangelho. O Evangelho é assim. Vocês só aprenderam o cristianismo pentecostal, não sabem nada de Jesus. Nem do caminho do discípulo, nem da viagem da fé. É para isso que eu convido você. Fica aqui e vamos aprender juntos. E se você quiser acelerar o processo, entre no meu portal e pesquise tudo. Escreva aí no meu portal o que é a fé. Portal caiofabio.net. Escreva o que é a fé. O que é a fé? Você não sabe ainda o que é fé. Não sabe, meu amigo querido, o que é fé. Tem o que, olha? 2.326. Você não vai nem começar Primeiro a aqui, entender ó, o que é a fé. Então, por favor, vamos começar de onde a vida começa. E se você quiser, vá pesquisando aí nessa minha lupinha. O justo viverá pela fé. Ou se você quiser, você bota fé versus emoção. Talvez diminua bastante a procura para ele. Mas o grande problema aqui, como a maior parte das pessoas que vão chegando são de origem pentecostal, vem todo mundo emocional para cá. Todo mundo vem emo. Não senti nada. Não senti Deus, parei de sentir Deus. Deus me deixou porque eu não estou sentindo. Acho que o Espírito Santo me abandonou porque eu nunca mais senti um arrepio. São cultos emo, de gente emocional. E a vida não é emo. A emoção que a vida te dá é muito cacete no lombo, muita dor, como Jesus disse. No mundo tereis emoções, aflições. Emoções. Viu aí? Vi, tá aqui. Então ó, joga para lá, corta lá. Eu coloquei o justo viverá pela fé. Deu tá? quanto? Deu 414. Já é um bocado, né? Eu coloquei fé e emoção, ok? Aí deu aqui, ó, quando a emoção trabalha contra a fé, parte 1, parte 2, é um papo de graça. Isso. 2011, parte 3, tá vendo? Tá tudo aí. Tá tudo aí para você crescer, meu filho. Maravilha. Vá lá, por favor, tá bom? Beijão. E aí? Aí é o seguinte, uma coisa que eu observei aqui na sua fala com ele, Caio, que eu preciso falar isso para você, é que é o que mais me choca na minha vida aqui nesse lugar, nesse quintal aqui, é que você está falando para um cara que ele não entende nada de evangelho. E cresceu na igreja. E ele vem de família de pastores, a frase dele, venho de família de pastores. E daí? E o Kiko? Olha só que loucura isso, cara. E o Kiko, mas é assim que é. É a síndrome de Nazaré. Como é que pode? Mas é só o que pode, brother. Nasceu dentro do negócio, não sabe aí nada. vai ficando mais impermeabilizado. É um sapo que nasceu na panela que fervia. E que ficou insensível. Sem falar o seguinte, lá no lugar onde ele esteve, de onde ele vem, o pessoal também não sabe o que é evangelho. Eles dizem que tem fé em Jesus. Jesus salva, Jesus batiza, Jesus voltará. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza e Jesus voltará. Esse é o grito, essa é a confissão. Agora, como Jesus salva? Frequentando a igreja, indo à reunião de oração e frequentando a congregação, você está salvo. E se for batizado nas águas, você está salvo. É tudo que se ensina. Esse é o evangelho para esse pessoal, é isso aí. E é isso aí é evangelho, eu te pergunto. O que é isso? Isso aí é uma quermesse, isso aí é uma festa de São João perene, que não, é um Santo Antônio que não para. Semanal, com várias reuniões por semana, mas é só isso. Não tem nada além disso. Ninguém compreende nada sobre vida, sobre perdão, sobre Deus, sobre o que é adorá-lo em espírito e em verdade.
Por que que nós somos salvos mediante a fé? O que é graça de Deus? Como nós somos salvos pela graça, que é favor imerecido? Como tudo vem de Deus, como tudo já está feito, como tudo está garantido, como eu não tenho que temer nada, como em Jesus está realizado. Não, isso é pecado lá nessa igreja, se for dito. Isso afasta o ser humano da salvação, do medo, do esforço, do pânico, da angústia autossalvadora. Então, o que eles chamam de evangelho, eu chamo de anti-evangelho. As nomenclaturas são as mesmas e designam coisas antitéticas, coisas opostas entre si. Olha isso, cara. O Jesus que eu prego é o antônimo do Jesus que eles ensinam. Quando ensinam. E em geral, nesses lugares, Jesus não é nem ensinado, Jesus é um grito, Jesus é um eco, Jesus é uma vocalização ardida e rouca. Só isso, não tem conteúdo, não é uma pessoa. Não é. Aí, claro que ele é pagão, cristão pagão. Não aprendeu nada, não creu nada, não entendeu, não discerniu, não está sabendo. E daí? Pelo amor de Deus. Tem garotos que vão passando e já entenderam. E tem gente que está a vida inteira e não compreendeu nada. E quanto mais religioso o indivíduo seja, mais tendente à obturação mental e espiritual ele fica. Mais o véu fica denso e espesso. Mais difícil é a compreensão.